Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu venho à tribuna na tarde de hoje para falar sobre uma importante informação divulgada esta semana, que certamente aponta para o nosso país, para o nosso povo, pelos resultados que demonstra uma perspectiva de futuro bastante importante. Eu me refiro à divulgação que foi feita essa semana do Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil 2013, que é uma pesquisa que envolve o IPEA, a Fundação João Pinheiro, do Governo de Minas Gerais, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Tivemos a oportunidade de ver em diversos editoriais de jornais de circulação nacional, registrando esse importante índice que mede o desempenho dos municípios e que apresentou uma impressionante e significativa mudança ao longo de 20 anos. O que nós tivemos a oportunidade de ver foi uma expressiva redução das desigualdades sociais e um importante salto na qualidade de vida da nossa população. De 1991 a 2000, o nosso país teve um desenvolvimento humano que avançou 47,5% nesse índice, o IDHM, passando de uma condição de muito baixo, 0,493, para alto, 0,727. Na verdade, esses números refletem exatamente o que as pessoas têm visto no nosso país ao longo dos últimos anos e que testemunharam avanços importantes. No último dia 24, inclusive, o presidente Lula, antes mesmo da divulgação desses números, fazia um resgate importante de tudo que foi conquistado, especialmente ao longo dos últimos 10 anos. Essa pesquisa, ela naturalmente não chegou aos dias atuais. Ela vai até 2010. E eu tenho absoluta certeza e convicção que se nós tivéssemos um levantamento agora, os números seriam ainda melhores. Porque ao longo dos 8 anos do governo Lula e de 2 anos do governo da presidenta Dilma, a prioridade foi exatamente a redução das desigualdades sociais, a redução da miséria no nosso país, a melhoria das condições da educação no Brasil, além de uma série de políticas que permitiram redução de mortalidade infantil e, como consequência, aumento da perspectiva de vida ao nascer de milhões e milhões de brasileiros. Portanto, nós podemos identificar que em 1991, por exemplo, 85,5% dos municípios brasileiros estavam no grupo de desenvolvimento humano muito baixo, com uma pontuação inferior a 0,500. Em 2000, esse percentual caiu para 70%. E em 2010, o percentual dos municípios brasileiros com IDHM muito baixo despencou para menos de 1%, o que equivale a apenas 32 municípios no Brasil que hoje, ou pelo menos que em 2010, tinham um IDH muito baixo. Ou seja, em 20 anos, 85% dos municípios brasileiros saíram da condição de muito baixo desenvolvimento humano. Atualmente, 74% desses municípios se encontram nas faixas de médio e alto desenvolvimento. Obviamente que políticas importantes foram responsáveis por essas mudanças,
Na área da saúde, por exemplo, que nós temos uma verdadeira política de Estado, que os governos que se sucederam procuraram manter o SUS, colocaram a pedra a mais, um tijolo a mais na construção desse sistema, e a saúde tem tido um importante papel na redução dessas desigualdades sociais no nosso país. Além de toda a política que foi desenvolvida ao longo dos 8 anos do governo do presidente Lula, com a adoção de uma política de transferência de renda consistente, com o desenvolvimento e o crescimento econômico do Brasil, com a recuperação da renda dos trabalhadores e a recuperação do valor do salário mínimo, com empregos, e obviamente isso explica por que é que nós hoje podemos, não diria comemorar, porque muito há por ser feito, mas pelo menos nós temos a certeza e a convicção de que nós estamos no caminho certo. Portanto, nós entendemos que precisamos continuar trilhando esse roteiro, especialmente no que diz respeito à educação, que dentre os componentes desse índice foi a área em que nós tivemos um maior crescimento, mas onde as insuficiências ainda são gritantes. E o governo tem se mostrado sensível a isso, especialmente no que diz respeito à ampliação dos recursos para essa área. O orçamento da educação hoje no Brasil, se comparado, por exemplo, a 2003, cresceu de forma extremamente expressiva. Nós tivemos a adoção de políticas que levaram à universalização do acesso ao ensino básico e elementar e ampliaram o acesso das pessoas ao ensino médio e às universidades. O índice da população, por exemplo, com 18 anos de idade ou mais, que concluiu o ensino fundamental, aumentou de 30% para 55%. Entre a população de 18 a 20 anos, a conclusão do ensino médio passou de 13% para 41%. No caso do IDHM, renda, o índice passou de 0,647 para 0,739 no período entre 91 e 2010. A renda per capita nesses 20 anos aumentou de R$ 447 para R$ 794, um ganho de R$ 346, ou 77,7%. E com certeza, especialmente no que diz respeito às populações mais pobres. O IDHM longevidade passou de 0,662 para 0,816 no mesmo período, com uma evolução de 23% nos últimos 20 anos, atingindo a classificação mais alta entre todos os 3 requisitos citados. Em 2 décadas, saímos de uma condição de esperança de vida ao nascer de 64,7 anos para 73,9 anos. E aí, como eu disse, a saúde desempenhou um papel fundamental. O percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola subiu de 37,3% para 91,1%. O ritmo do crescimento também que o país teve criou a possibilidade de que as regiões mais pobres tivessem se diferenciado melhor nesse processo de crescimento. Ainda que as disparidades continuem, ainda que no Nordeste e no Norte estejam ainda os municípios com mais dificuldades para atingir os indicadores, os números dos indicadores gerais que nós aqui citamos, mas conseguimos melhoras
bastante significativas ao longo desse período. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no nosso entendimento, precisamos continuar nesse caminho, nessa trilha, a trilha que é a do desenvolvimento econômico, que é do crescimento da nossa economia, que é da redistribuição de renda, que é da garantia de ganhos reais dos salários no nosso país, que é o da ampliação do emprego, que é o do controle da inflação, que é o da garantia do equilíbrio fiscal. E todos esses são pontos do compromisso econômico que tem o governo da presidenta Dilma, que tem o projeto que ela representa, mas principalmente a preocupação com as políticas sociais. E aí está o grande diferencial desse governo e o que mais pesou na melhoria de indicadores como esse. A educação, que por uma iniciativa do governo Dilma passará a ter, nós temos certeza, 100% dos royalties da educação, ou pelo menos um valor extremamente significativo dessa riqueza que o Brasil começa a poder desfrutar. Da política habitacional, que já conseguiu contratar mais de 4 milhões de moradias para o nosso país, isso representando não somente emprego, não somente desenvolvimento econômico, mas principalmente condição e dignidade de vida para a nossa população. Na área da saúde, onde o governo tem procurado enfrentar os grandes problemas, como um deles, que é a carência de pessoal, especialmente de médicos, nessa discussão que se trava hoje. Mas eu tenho certeza absoluta, senhor presidente, que o governo da presidenta Dilma também vai atender a uma grande demanda da sociedade, que é o incremento dos recursos para a saúde no nosso país. Além da área da assistência social, que continua a ser uma das áreas mais importantes do nosso governo, por meio de programas que conseguiram transferir renda e melhorar a condição de vida da nossa população. Portanto, Vossa Excelência permite. Se Vossa Excelência permite, pois não, senador Suplicy.